gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Lopes, sejam todos bem-vindos ao meu canal que fala tudo de empreendedorismo gastronômico. E o vídeo de hoje é polêmica pura. Gente, recentemente teve uma notícia, vou deixar essa notícia aqui na descrição do vídeo, que bombardeou aqui o meu WhatsApp, meus e-mails, o Instagram, sobre a notícia do dedo na esfirra. Isso mesmo! E aí todo mundo me perguntou, Maísa, como que procede nisso? O que eu faço? Como é que é? Qual que é a sua opinião sobre isso? Por isso que, como muita gente me perguntou sobre isso, eu les trouxe duas especialistas hoje para falar tanto da vigilância sanitária e a legislação. Como é que funciona isso? E se acontecesse no seu restaurante, o que você faria? Mas, antes de começar, deixa eu explicar esse caos aí para quem não acompanhou. Em São Paulo, uma lanchonete, né, que vende, fabrica e vende esfirras, um funcionário numa quarta-feira cortou o dedo, ele se machucou, teve um acidente de trabalho, cortou a ponta do dedo dele ali na operação. Aí ele foi pro hospital, enfim, e aí ele disse que procuraram esse dedo e não localizaram. E no sábado, um adolescente de 14 anos acabou comprando uma esfirra nesse estabelecimento e acabou localizando o dedo. Então isso teve um erro muito grande, uma repercussão gigantesca. Chamaram a polícia, o estabelecimento foi fechado, o dono do restaurante confirmou que houve o acidente, enfim, então teve essa notícia aí, repercutiu aí no Brasil inteiro, todo mundo falando sobre isso, e por isso vamos fazer um vídeo aqui falando com as especialistas o que deve ser feito, como, por quê, que isso pode acontecer? Se acontecesse no seu restaurante um pedacinho de palito, de embalagem, quais são os procedimentos que você tem que fazer aí no seu restaurante? Então, bora para essas entrevistas! Gente, trouxe uma especialista com muito carinho, minha professora Viviane, da faculdade, da pós-graduação. Ela é especialista em vigilância sanitária, ela que puxa a nossa orelha aqui na aula e tudo mais. Importante a gente falar um pouquinho mais de vigilância. Ela é professora da Universidade Positivo, é um amor de pessoa, é aquela pessoa que a gente quer guardar assim no potinho e colocar no coração. Professora, eu fico muito feliz que esteja participando aqui do canal, falar um pouquinho mais desses procedimentos. Nossa, Maísa, eu que agradeço, né, com a apresentação dessa, que maravilha, né? Muito obrigada, né? Fico bem feliz, assim, de você ter me convidado e fico à disposição para a gente conversar. Olha que amor essa professora, né? Gente, vamos falar. Professora, você viu o dedo na esfirra? Que loucura! Eu vi o dedo na esfirra, né? Bem no dia, acho que mais ou menos que aconteceu, que saiu nas redes sociais. O meu marido chegou em casa, porque como eu sempre estou falando sobre isso, ele está sempre antenado também. E ele falou, veio com o celular, você viu isso? E me mostrou a foto. Aham. Bem isso. Professora, e assim, ó, eu acho que tem muitos empreendedores que a gente não sabe agir nesse momento. Vamos dizer que a pessoa cortou o dedo, porque acho que é comum isso na cozinha, né? Às vezes a pessoa vai lá, se corta, né? Falta de treinamento, atenção, aquela coisa apurada, enfim, né? Como que ela deve proceder? Cortei o dedo, né? Estou no meio do processo. Qual a melhor forma de agir nesse exato momento? Maísa, na verdade, se você me permite, eu acho assim, né? Eu acho que o fato dele ter cortado o dedo tem uma questão anterior a essa. Tudo bem? Posso falar? Sim, Né? claro. Eu penso assim, Maísa, a gente tem que pensar primeiro, né? Claro que nós estamos falando aqui da contaminação, né? Eu vi a foto, né? Como você falou, foi horrível. A gente está falando de uma contaminação de um alimento que foi servido para outras tantas pessoas, né? Mas eu quero falar que tudo começa onde, Maísa? Na segurança do funcionário, né? Então, no meu modo de ver, eu penso assim, que a primeira coisa a ser pensada era, esse funcionário, ele tinha uma luva de malha de aço que protegia a mão dele contra o corte, né? Ele foi treinado para isso, ele foi capacitado para isso, né? Porque pense que esse funcionário também se machucou, né? Qual foi a extensão desse corte? Será que isso vai impossibilitá-lo de trabalhar por 15 dias, por 30 dias, por 60 dias? A gente não sabe, né? Então, eu penso, Maísa, que nesse caso horrível, né? Nós temos duas partes que perdem, né? Ou três partes que perdem, se você me permite, né? Perde o funcionário,
perde o dono do estabelecimento pelo impacto de mídia que isso ocasionou e perde o cliente, né? Então, num primeiro momento, eu penso na saúde desse colaborador, né? Será que ele foi treinado? Será que ele tinha o equipamento de proteção individual para protegê-lo contra esse corte, né? Ah, com certeza, imagine, é um risco Aham, tanto para a saúde do funcionário quanto para a saúde da pessoa que está consumindo esse produto, né? Mas assim, exatamente. às vezes vejo muito acontecer isso na cozinha, acidentes, né? Claro, tem que ter toda a preparação, mas pode ocorrer, né? E nesse Pode. caso, vamos supor que ele cortou o dedo, imagine só como é que ficou. Ele deve ter sangrado bastante, né? Deve ter tido muito problema ali, imagine, é um dedo, né? Meu Deus, E, imagine quanto que contaminou os alimentos e o procedimento que teria que ser feito lá dentro dessa cozinha, o que que teria que usar para limpar esse ambiente. No ato do ocorrido, Maísa, esse funcionário tinha que ser imediatamente tirado da área de produção de alimentos, né? Então, quando você fala de vigilância sanitária, nós temos normas sanitárias, né? E nós Uhum, temos lá uma norma que diz que aquele funcionário que apresenta alguma doença ou alguma lesão, ele deve ser afastado do preparo dos alimentos, né? Ou das atividades relacionadas à manipulação de alimentos. Então, como você falou, nesse primeiro momento, ele deveria ter sido tirado dessa área, até, né, Maísa, para avaliar qual foi a extensão do corte, será que ele precisa de um ponto, será que ele precisa ir para um atendimento médico, né, até para a saúde dele também. uhum. Então, atender esse funcionário, tirar ele da área de manipulação. Você falou, e infelizmente, Maísa, isso é recorrente, né? O É, funcionário que se machuca e continua trabalhando, eu sei, né? A gente não pode fechar os olhos para isso, mas eu penso assim, e a gente conversou bastante sobre isso nas aulas, né, Maísa? isso. Se a gente fechar os olhos para isso, olha o tamanho do impacto que nós estamos vendo nesse caso que a gente está discutindo, né? E claro, Exato. então, voltando, o camarada é afastado da área de manipulação, da atividade de manipulação de alimentos. Vamos dar então um atendimento médico para esse funcionário e a área onde ele estava trabalhando, sim, ela deve ser toda higienizada e os alimentos com os quais ele estava trabalhando, que ele estava manipulando, devem ser, Maísa, descartados, jogados no lixo, né? Porque uma contaminação com fluidos, com sangue, é uma contaminação perigosa, né? Se a gente for Nossa, pensar em várias possibilidades aqui, né? Daí já não é mais minha área, mas eu fico pensando nas possibilidades de contaminação. Então, aquele alimento que estava naquela bancada, naquele momento, ele cortando, né? Diz que o proprietário falou que ele estava cortando linguiça calabresa, era isso? Todo exatamente. isso, era isso, né? Isso mesmo. É, ser todo descartado, jogado no lixo e aquela área toda higienizada. Como que higieniza, né? A gente tem os procedimentos de higienização com base em produtos, principalmente à base de cloro, com a diluição adequada, de acordo com o fornecedor, né? E como está descrito na norma sanitária também, para depois voltar outro funcionário, né, a trabalhar naquele ambiente, né? Entendi. É importante isso, né, pessoal? Fazer a limpeza do ambiente, né? Isso é contaminação. Se a pessoa serviu um alimento que estava com o dedo, isso significa que ela não fez, ela pegou os produtos e falou. Manda ver aí que vamos servir esse produto. E aí, não só o risco das pessoas que consumiram, né? Mas imagine, era uma criança de 14 anos Isso, um ingerindo, ele ingeriu, adolescente, né? sim, eu Então, vi. e complicadíssimo. Mas vamos supor, professora, hoje assim, eu tô na cozinha e me corto, né? Pá, cortei o dedo e fiz Uhum. uma lesão. Eu imediatamente, aquele alimento que eu manipulo tem que se jogar fora, certo? Certo? Tem que jogar E fora, né? Como você falou, qual será que foi a quantidade de sangue que deve ter saído, né, Maísa? Pense. imagine só. E aí, por exemplo, eu higienizo ali com água sanitária com uma solução, né? Gente, água sanitária tem todo mundo, tudo que é lugar aí no Brasil tem para vender. Isso é um item que você precisa ter na cozinha, né? Para fazer higienização, não é desculpa, ah, aqui na minha cidade não tem, ou é Não é muito desculpa. caro. Não é muito caro, é um produto super barato, super acessível aí dentro das cidades no Brasil, enfim. E aí você higieniza aquela bancada onde teve corte. E a pessoa, professora, por exemplo, eu cortei meu dedo, só que não preciso levar um ponto, eu só Uhum, lesionei ali superficial. Ela uhum. pode passar, por exemplo, um curativo e botar uma luva e voltar a manipular um alimento, ou essa pessoa tem que ficar afastada?
Pois é, Maísa, essa é uma grande discussão, né? Vamos pensar, dependendo da extensão do ferimento da pessoa, né? Então, não vou, é uma área médica, né? De enfermagem ou de medicina, né? Vamos pensar na extensão desse ferimento. Mas se foi um ferimento pequeno, que um curativo pode resolver, ok. No mercado existe ou a luva descartável, né? Ou aquelas dedeiras, né? Que são só, você põe só no dedo que está machucado. Mas daí, Maísa, a conversa vai para outro lado daí, né? Porque pense, a luva, ela também é um fator de contaminação, né? E a Aham. dedeira, a mesma coisa. Então, naquele momento que esse funcionário está trabalhando com alimentos novamente, e se ele tocar outra superfície, ou trocar de atividade com aquela luva ou com aquela dedeira, que ele não trocou a luva, ele está fazendo contaminação do mesmo jeito, né? A utilização de luvas descartáveis, ela deve ser utilizada em procedimentos muito específicos dentro da cozinha, né? Então, o que a gente fala? Na impossibilidade de eu usar um utensílio, um pegador, né, um talher, quando eu preciso obrigatoriamente pôr a mão no alimento, e se esse alimento não vai sofrer nenhum processo térmico ou de sanitização depois, daí eu utilizo luva. Mas luva é apenas para essa finalidade, né? Então, ele não pode ficar manipulando, fazendo várias atividades dentro da cozinha, dentro do processo produtivo, com essa luva ou com essa dedeira, porque daí já é outro fator de contaminação. O Você ideal é entende? se afastar essa pessoa que se machucou e colocar outra ali para poder Exatamente, fazer, para não correr esse exatamente. risco, né? É, Esse assunto de luva é polêmico. Se vocês querem que eu faça vídeo com a professora Viviane falando sobre luva, mais dúvida, deixa aqui no comentário, se inscreve no canal que eu trago essa pessoa incrível aqui pra gente falar sobre isso. Vocês vão amar ela, eu tô falando. obrigada. Gente, professora, muito obrigado aí pela essa pouca aula que já deu, já esclareceu para muita gente que tem muita dificuldade, sabe que agora estão abrindo muito estabelecimentos como delivery sem capacitação e aí a gente se depara com essas situações, né? Hoje, lógico, foi um dedo, né, que é uma coisa absurda, né? Não é uma coisa tão comum, mas pode ser embalagem, pode ser pedaço de utensílios, pode ser vidro, né? O cuidado que a gente tem Nossa, porque aham, atrapalha muito o setor, que tem pessoas que estão trabalhando correto e acabam tendo esse preconceito, né? Ah, imagine as exatamente. pessoas que se contaminaram com esse alimento, né? Então, a professora tem muito assunto aqui, gostaria de ficar. Quer que ela faça uma live com a professora? Deixa aqui no comentário. Professora Viviane, salva nós! Ai, que bom, obrigada. Eu agradeço muito, professora, pelo carinho e participar um pouquinho aqui do nosso canal e ajudar muitos seguidores. Gente, vamos falar com outra especialista. Essa aqui vocês vão querer sempre. Foi minha professora, é a professora do Senac, especialista em consumo, Código do consumo Código do consumidor. Ai, saiu. Essa professora me ensinou muita coisa, inclusive foi ela que me ajudou a fazer o contrato que tem aqui no canal. Já vou deixar o link aqui para vocês. Então, professora, é um prazer enorme ter você aqui no canal falando um pouquinho mais sobre o que fazer nesse momento, né, dessa reportagem aí do dedo na esfirra. Professora, que loucura isso! Oi, Maísa, tudo bom? Então, muito feliz de estar aqui com você, podendo bater mais um pouco bater um papo, falar um pouquinho sobre Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação muito importante aí para a área da gastronomia, né? O pessoal que tem, a gente como consumidor ou como fornecedor de produtos ou serviços, a gente tem que estar muito ligado na legislação. E o Código de Defesa do Consumidor aí realmente traz bastante coisa que a gente tem que conhecer, né? Porque quando a gente conhece os nossos direitos e os nossos deveres, né, fica mais fácil da gente lidar com as situações, né? Com Você falou certeza. do dedo, né, Maísa? Um dedo que foi achado, pelo menos um pedaço de um dedo. Imagina você dando aquela mordida na esfirra assim, ups, veio um dedo junto, né? Que Gente, absurdo, né? isso realmente, eu li a reportagem, né? É claro que isso a gente não está livre de escapar de uma situação dessa, quem tem aí empreendimento gastronômico, né? Porque acidentes acontecem.
mas é muito importante a gente saber que um acidente desse, além de ter consequências aí com relação à legislação trabalhista, né, que de repente poderia haver alguma coisa, a gente tem também muitas consequências perante a legislação consumerista, né, porque a pessoa que vai ingerir aquele produto, que comprou um produto que está inapropriado, que não está próprio para o consumo, ela sofre aí algumas, digamos assim, é, algumas coisas chatas, né? Se é que a gente pode chamar assim, porque o fato de você primeiro morder alguma coisa, que foi o caso do menino, né? Um menino de 14 anos ele mordeu alguma coisa, ele tirou e era um pedaço de um dedo. Então, isso causa até também um trauma na pessoa, né? Porque não é fácil você se deparar com esse tipo de coisa. Então, com certeza, né? diante da legislação aí, Maísa, o que a gente tem é o seguinte: o fornecedor de produtos, ele é responsável por aquilo que ele fornece. Na área de alimentos, então, o cuidado tem que ser redobrado, né? E o que isso pode gerar? Duas coisas: indenização por dano moral. O que é um dano moral? É tudo aquilo que te tira da rotina, é tudo aquilo que te incomoda, que te traz alguma coisa que não é legal, né? Um desconforto, digamos assim. Então, o dano moral, ele fica aí muito presente, e também uma indenização por dano material. Caso essa pessoa tivesse que, por exemplo, ir até um médico, vamos supor que isso lhe cause algum transtorno físico mesmo, né? Por ingerir, porque a gente não sabe aquele dedo, pelo que eu vi na reportagem, o menino tinha cortado o dedo da quinta, e a esfiga chegou na casa do rapaz no sábado. Na Né? quarta, acho que foi na quarta-feira que cortou o dedo, né? E a Ah, pessoa, eu vi que é uma criança ainda, tem mais esse agravante que 14. colocou na boca, né? E ele Isso, tirou da isso. boca, né? Ele não consumiu, mas ele teve vamos dizer, esse momento nojento, vamos dizer, né? De tirar um Sim, dedo da boca, sim. né? Momento Halloween, né, gente? A gente pode chamar aí de momento Halloween, né? Fora de época e totalmente. Então, vamos supor que ele tenha ingerido uma parte do produto, não do dedo em si, mas do produto que poderia estar contaminado, porque pode ter havido uma decomposição ali já, né? E isso lhe cause transtornos, então, uma diarreia, vômito, uma intoxicação alimentar, enfim, né? Ele pode cobrar também todas as despesas médicas, todos os gastos que ele teve com isso. Então, é muito importante, gente, quem é dono de estabelecimento tem que ter treinamento para isso. Aconteceu alguma coisa ali no preparo do alimento, como no caso desse rapaz se cortou, diz que eles procuraram essa ponta do dedo e não acharam. Tem que parar tudo e descartar tudo que tenha próximo àquele funcionário. Se tiver uma massa, um recheio, qualquer coisa, gente, é muito mais barato você descartar tudo e fazer tudo de novo do que você correr o risco como eles acabaram correndo o risco e, infelizmente, chegou na mão de um consumidor. E bem complicado, né, professora? Porque se a gente pensar, ali o caso foi um dedo, né? E se não fosse um dedo, se fosse algum outro corpo estranho, né? O que pode acontecer com o restaurante? Pelo Código do Consumidor, né? Ele pode ser processado, né, por danos materiais e danos físicos, né? E como que, vamos supor que isso aconteceu aqui. Eu tenho um restaurante e acabou em um pedaço de embalagem na coxinha que eu servi para o cliente. Qual é o procedimento que o restaurante tem que fazer para atender esse cliente, para minimizar os danos, vamos dizer assim, né? Ok. Então, uma coisa é quando você sabe que aconteceu alguma coisa errada na produção, como no caso desse pedaço desse dedo, parar tudo, descartar e começar tudo de novo. Só mais um exemplo, tem um caso já de alguns anos atrás, uma jurisprudência, né, pesquisando coisas, eu encontrei de uma pessoa que se cortou ao consumir um risoto, e no meio do risoto tinha uma laminazinha, tipo uma navalha. Da onde era aquilo? É do cortador de legumes, né? Que normalmente o cortador de legumes tem uma laminazinha, aquela lâmina deve ter se soltado na hora do preparo. E acabou caindo dentro do risoto, esse risoto foi parar no prato de um consumidor que acabou colocando na boca e teve um talho no céu da boca. Então, mais uma vez, aconteceu, o funcionário tem que estar treinado para tudo, avisa que aconteceu, descarta tudo que tem ali, já que não acharam aquela lâmina, né? Assim como não acharam um pedaço do dedo, e começa de novo. Ok.
Outra coisa que pode acontecer, como você acabou de citar, uma pedra, digamos, né, ali no feijão, por exemplo, ou você falou um pedaço de uma embalagem. Eu tive já um caso também de um casal que foi passar o Dia dos Namorados num hotel, reservou hotel, café da manhã estava incluso. No café da manhã, a moça foi ingerir um omelete e qual não foi a surpresa dela quando ela tirou um pedaço de plástico do meio do omelete? Dava para ver claramente que era uma parte do pacote de leite, que caiu ali, provavelmente alguém cortou, na hora de cortar caiu no omelete, né? Isso gera indenização por danos morais e danos materiais. Então, o que tem que se fazer? Ao receber uma reclamação do consumidor, o estabelecimento deve agir da melhor maneira possível com relação a esse consumidor. Escutar a reclamação dele, se colocar à disposição para ou abater o preço, ou então devolver o dinheiro daquela refeição, ou oferecer uma cortesia, né? Aqui a gente não está querendo incentivar aí a indústria da indenização, tipo, vamos vamos entrar com ação, mas gente, quer queira, quer não, é uma coisa muito desagradável. Assim como você achar um pedaço de cabelo, né? Você Horrível. encontra um fio de cabelo, num pedaço, um fio de cabelo. Então, quando isso acontece e a gente não está livre disso acontecer, tomar esses cuidados, fazer um atendimento muito bom, muito próximo do cliente, realmente ficando ali à disposição dele, ouvindo esse consumidor, né, pedindo desculpas, se colocando à disposição para qualquer coisa. O que isso pode gerar? Pode gerar uma sensação de acolhimento por parte do consumidor, e aí ele pensa, pô, que legal, né? Acontece, a gente é humano, né, gente? Pode acontecer com todo mundo, mas veja que bacana, eu fui bem recebido, eles ouviram a minha reclamação, eles se dispuseram a me dar, a não cobrar essa refeição, ou me oferecer uma cortesia, e aí é muito mais difícil, eu não digo que é impossível, mas é muito mais difícil que essa pessoa procure os meios jurídicos para sanar isso, ou para buscar uma indenização. Normalmente ela se sente satisfeita com aquele atendimento. Com certeza, né? Está mostrando que o profissional ele está preocupado, né, com a qualidade da sua cozinha. E muita gente vai falar, mas aí tem gente que vai agir de má fé aqui no meu restaurante e vai reclamar. Mas com certeza eu acredito que sai muito mais barato você dar uma cortesia que tem que enfrentar um processo judicial, né, professora? Com certeza. Até porque, né, Maísa, a gente tem que ver aí que numa ação existe aí os honorários, né, que você tem que contratar um advogado, então você vai pagar os honorários, você ainda depois, ao final da ação, tem as custas, e esse processo ele não vai acabar logo, né, é um processo longo, demorado, a não ser que haja um acordo no início, né, da ação. E às vezes ele pode levar até 5 anos ainda, aí você fica com aquilo, né, aguardando que aquilo saia, então também é um incômodo para o fornecedor, né? Então, o ideal é que se tente resolver isso de maneira amigável, administrativamente, sem precisar envolver a justiça, né? Com certeza. E assim, professora, as pessoas que consumiram essa esfirra, que não encontraram um dedo, né? Mas a gente tem um índice que pode ter uma contaminação. Se de fato a pessoa cortou o dedo, deve ter vazado muito sangue, né? Então, se não tiveram a preocupação de te retirar esse alimento, essas pessoas podem entrar com um processo contra esse estabelecimento? Na realidade, somente se elas tivessem uma intoxicação alimentar pelo alimento, algum distúrbio, né, físico, por causa desse alimento consumido, tá? Porque senão não é possível. E aí ela teria que provar, né? Então, vamos supor que eu comprei naquele mesmo dia uma esfirra, não achei nenhum pedaço de dedo, mas a esfirra não me fez bem. Então, aí eu vou ao médico, eu pego uma declaração, pode ser um atestado do médico dizendo que eu tive uma intoxicação alimentar. E dessa forma, se eu conseguir provar que foi naquele dia que eu consumi e que eu comprei a esfirra, então poderia estar nesse lote de esfirras, né? Desse recheio ou dessa massa, enfim. Mas é mais difícil, tá? Não, então, somente se houvesse alguma intoxicação alimentar. Só pelo fato de você saber que aconteceu, não é possível você ingressar com a ação. Entendi. E assim, uma coisa importante a gente falar, a professora até me corrige se eu estiver errada, quando a gente manipula um alimento, né, com contaminação, enfim, sabendo que o produto pode estar ali com algum corpo estranho, não é só o dono do restaurante que é responsabilizado, quem está vendendo, comercializando, passando esse produto para frente também é responsabilizado, né, professora?
Na realidade, assim, né? A lei diz que o estabelecimento ele é responsável pelos seus prepostos, né? Então, todo funcionário que trabalha no restaurante, qualquer coisa que esse funcionário faça, seja no atendimento do salão, seja no atendimento da cozinha, o responsável será o estabelecimento em si, tá? No caso de um gestor, ele pode responder também. Então, vamos supor que você tenha lá um chefe de cozinha que esteja trabalhando na cozinha e, portanto, ele é responsável por tudo aquilo, né? Então, ele poderia ser responsabilizado, mas aí até ele pode ser responsabilizado pelo dono do restaurante, que poderia mover uma ação contra ele, ou poderia até demiti-lo por justa causa, caso ele tivesse uma prova de que aquele chefe de cozinha agiu de má fé, ou seja, sabia que o produto não estava próprio para consumo e mesmo assim colocou esse produto para comercialização. Mas aí isso é uma outra esfera, né? Na esfera do Código de Defesa do Consumidor, não interessa quem fez, interessa quem colocou esse produto à venda. Então, vamos supor, Maísa, que você faça cookies para vender, e eu tenho lá um comérciozinho, e eu compro esses cookies de você, uma revenda. E aí eu vendo várias coisas e tal, e compro esses cookies de você. E esse produto que eu vendo não está próprio para consumo, a pessoa pode ingressar com uma ação contra mim, e eu serei sim responsabilizada por esse cookie que ou está vencido, ou que não foi feito de forma adequada e que possa causar algum mal, né? A gente tem que lembrar sempre que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem lá no artigo 6º os direitos básicos do consumidor. E o primeiro que fala que o consumidor tem direito à saúde, a segurança, né? Então, nada pode afetar a saúde desse consumidor. Então, isso é um ponto pacífico que não tem o que se discutir. Se eu compro alguma coisa, eu nunca espero que essa coisa vai me fazer mal. Isso é importante, gente. Olha o que a professora Sandy disse. Não é porque você está comprando para revender que você está isento de problemas. Por isso que você tem que conhecer teu fornecedor. Vá lá no estabelecimento, peça todas as vistorias, alvará. Então, não é só, não fui eu que fabriquei, né? Vou passar para não sei quem aqui, né? Professora, amei a participação, foi muito importante trazer essa pauta, quero convidar a professora para mais vezes aqui, eu adoro as suas aulas, professora, e, gente, deixa aqui no comentário, ajuda nós, professora Sandy, para ela voltar aqui, a gente faz uma live para tirar dúvida de vocês, é muito importante você conhecer o Código do Consumidor, porque isso você tem que entender para usar ao seu favor, né? Então, tem que conhecer o Código, se vocês têm dúvida, deixa aqui, que a professora quer voltar, né, professora? Pronto, é só chamar que a gente está aí. Então, gente, muito obrigada, professora, pela participação. Fico muito feliz, adoro suas aulas e com certeza vai ajudar muita gente aqui a tirando essas dúvidas aqui, o que fazer nesse momento, né? Que legal, Maísa. Muito obrigada, agradeço o convite, me coloco à disposição para o que você precisar. É sempre um prazer conversar com você. Gente, olha só como é importante a gente ter um olhar constante na nossa cozinha, é o nosso coração, não podemos esquecer disso. Eu sei que acaba muita gente focando no marketing, focando no salão, focando no delivery, focando na embalagem, isso tudo é muito importante, mas o mais importante de tudo é a nossa cozinha. Eu vou fazer a limpeza, mas hoje não vai dar. Eu vou fazer isso, mas semana que vem eu faço, e acaba negligenciando a sua cozinha. O nosso maior dever é com um alimento seguro. Você tem que fornecer um alimento 100% seguro para o seu cliente. Eu sei que esse restaurante errou, né? Essa lanchonete errou, teve um erro gravíssimo. Mas que esse dedo, né, desse operador aí, todo o meu carinho para esse operador que acabou se acidentando, gente, esse dedo simboliza um sinal de alerta para nós. Eu vejo muita coisa aí que me mandam que não pode na cozinha. A gente tem que se capacitar cada vez mais. É nossa responsabilidade como gestor, como dono de restaurante ou como manipulador de restaurante. Gente, temos que sempre se conscientizar. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui, algum lugar dessa tela vai estar esse vídeo, sobre vigilância sanitária. Não é, que chatice ver sobre isso. Não, isso é um cuidado constante que nós temos que ter com o nosso produto. A qualidade do produto não se resume o melhor catupiry, o melhor pão no insumo. A qualidade do nosso produto, ele conta desde a preparação desse produto, recebimento, fornecedor, entrega, enfim, a qualidade envolve
todo o processo que esse produto sofreu. Então por isso que a gente tem que ter aqui um alerta, ó. Pô, será que a minha cozinha tá certa? E se acontecesse aí na sua cozinha, o que você ia fazer? Quais são os procedimentos? Por isso que tem que treinar a sua equipe. Opa, teve um acidente de trabalho? Então tem aqui um procedimento. O que eu devo fazer aqui? Limpar, como a professora Viviane disse, né? Passar água sanitária, né? Todos esses cuidados. E se acontecer, né? Porque pode acontecer, isso pode acontecer. Então, como a professora Sandy disse, vai, atende o teu cliente, corre lá, faz o que puder para atender esse cliente, devolve dinheiro, faz uma cortesia, né? Dá um voucher para ele voltar. Isso sim é você estar preocupado com o teu cliente. Isso pode acontecer, mas, gente, temos que cuidar. Isso aqui é um alerta, ó, tá piscando aqui, ó, tá piscando um alerta. Esse dedo hoje está sendo apontado para esse restaurante, mas esse dedo pode se voltar para nós. E aí, você tá fazendo um negócio legal aí na sua cozinha, tá cuidando, tá fazendo a higienização, tá cuidando dos equipamentos, fazendo a manutenção dos seus equipamentos, cuidando da validade dos produtos. Então, gente, olha aqui, ó, eu vou cansar de falar sobre vigilância sanitária aqui com vocês. Nós temos um movimento, somos da gastronomia, nós servimos alimentos para os clientes, falando da vida desses clientes. Imagine se algum produto desse passa por uma criança, se machuca, ou pode ocorrer até morte, né? Então, precisamos se conscientizar sobre a manipulação de alimentos. Tem vídeo aqui no canal, tem vários cursos cursos gratuitos lá no Sebrae, no Senac, tem vários cursos de capacitação. Então tá na hora de a gente sempre se reciclar e cada vez pensar mais. Minha cozinha limpa, alimento seguro, pode entrar na minha cozinha, convida o cliente, entra aqui na minha cozinha, vou fazer um WhatsApp aqui, ó, olha minha cozinha, vou fazer um story, olha aqui minha cozinha, mostre suas cozinhas, porque quem tem medo de mostrar que tem coisa errada aí, né? Então, cuidem dos nossos alimentos para que a gente possa servir um alimento seguro, né? Se vocês querem mais vídeo aqui no canal sobre isso, deixa aqui no comentário. Se querem que eu aprofunde mais alguma coisa aqui, deixa aqui no comentário, porque vocês mandam nesse canal. Um grande beijo e até as próximas dicas!